Depois dessa gravação, assim como também os slides, né, ficam disponíveis para vocês lá no nosso Classroom. Lá no Classroom fica no tópico vídeos, aulas ao vivo, todos os vídeos gravados. Então já está lá o vídeo da aula 1 e 2 da primeira semana, da aula 3 e 4 da semana passada, da aula de hoje também vai estar lá depois, né? Os slides a mesma coisa, tem um tópico lá, slides das aulas, está lá os slides da aula 1 e 2, 3 e 4, os slides de hoje estarão lá também. No primeiro dia, a gente fez a gravação do contrato pedagógico. Alguém está rindo aí, não assistiu ainda o contrato pedagógico, eu estou sabendo. Quando a pessoa dá aquela risadinha assim, é porque não assistiu, né? Mas é importante, né? Porque lá a gente disse tudo, passo a passo, como fazer a avaliativa, onde fazer a prova, como fazer o trabalho disciplinar e entregar o trabalho, né? Então tudo isso é importante. Não esqueçam, né? A maior parte do processo avaliativo, então, principalmente para quem está começando, né? É a primeira disciplina, às vezes esquece, é no Moodle, tá? ead.qi.edu.br. Né? Acesse esse endereço diretamente, vai abrir lá o login e senha para vocês acessarem a disciplina de planejamento estratégico e fazer o processo avaliativo de vocês. Mas, de qualquer forma, sempre no início de cada aula, a gente relembra o nosso calendário. Sempre muito importante, então, porque se esquecer alguma coisa ali, é uma parte da pontuação, da média, que, né, a gente fica sem para compor, então, a nossa aprovação. Então, vamos lembrar, né? 15/9, então, aula 1 e 2, 22, aula 3 e 4, e hoje, aula 5 e 6, o que completa o conteúdo, tá? E essas 3 primeiras semanas correspondem, então, às 2 avaliativas que vocês têm no Moodle para fazer, nesse endereço, né? ead.qi.edu.br. Está ali semana 1, 2, 3 e 4. Aí dentro da semana 1, a avaliativa 1, dentro da semana 2, a avaliativa 2. Vale 2 pontos cada uma, então são 4 pontos na N1, tá? E elas têm prazo, né? A primeira avaliativa fecha no dia 4. Ainda tem aí, né, mais uns dias para fazer, mas é bom aproveitar, quem não fez ainda, né, de repente fazer já nesse final de semana, né? Já que, né, já estamos chegando aí no finalzinho de setembro, semana que vem, quando vê, já chegou dia 4. Né? E aí, durante a semana, a gente trabalha, né? Tem um monte de compromisso, coisas para fazer, quando vê, passou, e aí foi 2 pontos. Né? Eu dei uma olhada na lista dos que já fizeram, alguns fizeram, mas muitos ainda não. Tá? E a avaliativa 2 já abriu dia 20, tá? E encerra no dia 11. Tem uns dias a mais ali para fazer essa avaliativa 2. Tá? São os 4 pontos da N1. Para fechar os 10 pontos da N1, a gente tem o nosso trabalho disciplinar, que vale 6. Esse é feito no Classroom, né, que é aquele ambiente de sala de aula, onde é postado o link da aula ao vivo, onde tem os exercícios de aula, onde eu posto lá as aulas gravadas, os slides. Né? É lá, naquele ambiente, no Classroom, na barra atividades, que vocês encontram um trabalho que tem que entregar até o dia 9/10. Tá? O trabalho é bem tranquilo porque a gente está fazendo exercícios que desenvolvem algumas etapas dessa disciplina. Tá? E essas etapas dos exercícios que a gente está fazendo têm relação direta com o trabalho, porque o trabalho é exatamente essas etapas. Então, vocês podem utilizar a mesma ideia, se quiserem, só, né, complementando, deixando ela bem ajustada, ou podem pensar numa outra ideia de negócio. Mas a gente já está construindo, né, esse passo a passo. No arquivo final seria só, se eu fiz tudo certinho, vai lá, complementa no trabalho e faz o envio. Tá? 10 pontos, então, na N1, né? 4 das avaliativas no Moodle, 6 do trabalho. Mas a média é N1 mais N2, e a N2 é a prova final. Claro que antes disso, no dia 6/10, na quarta semana, quarta-feira, nós vamos ter uma revisão. Primeira parte da aula, revisão, intervalo, chamada, e depois exercícios de revisão. Bom dia, pode entrar. Aí sim, lá no dia 13, na quinta semana, quarta-feira, dia 13/10, tem a prova, tá? A prova ocorre no Moodle. Nesse dia 13/10 não tem conteúdo de aula, né? Então é só a prova no Moodle, tá? Então, um pouquinho antes das 9 horas, nesse dia, eu vou postar para vocês lá no Classroom as instruções e o código da prova. Muito bem, então vocês vão entrar no Classroom, vão ler as instruções, vão copiar o código. E às 9 horas, que é a hora que abre a prova, né, vocês vão acessar o Moodle, ead.qi.edu.br.
Vão acessar a disciplina de planejamento estratégico. Aí lá abaixo da semana 1, 2, 3 e 4 vai aparecer lá tarefa avaliativa final, que é a prova. Vão clicar nela e inserir o código que foi solicitado. E aí vai abrir lá aquelas 10 questões, mais 5 extras, né? Porque agora são 15 questões, valendo 10 pontos. Tá? Finalizou a prova, clicou lá finalizar, enviar, ela automaticamente já dá a nota de vocês. Então, N1 mais a N2 divididos por 2 dá a nossa média final. Tem que dar no mínimo 6, né? Porque 6 é a média mínima de aprovação. Abaixo de 6, aí tem que fazer a substituição para não reprovar, né? Por nota. Então tem essa chance aí. No dia 30/10, às 9 da manhã, é um sábado. Nessa não tem código, né? São aquelas 10 questões, mais 5, são 15 ao total. Valendo também 10. Então, se eu fiquei com média baixa aqui, né? N1 mais N2, essa nota que eu tirar na prova de substituição substitui a nota menor que eu tenha ficado entre N1 e N2, né? Para tentar chegar na média final 6, tá? Claro que, além da média, a gente precisa de ter 75% de frequência no mínimo, né? Para não reprovar por falta, tá? Então, esse é o nosso calendário. A gente detalhou isso tudinho lá no contrato pedagógico. A gente abriu o Moodle, mostrou as coisas lá dentro. A gente abriu o Classroom, mostrou o trabalho lá para vocês fazerem. Tá? Então, quem não assistiu, né, abre lá, assiste, os detalhes todos estão lá. Tá? Mas pode ser que alguém tenha uma pergunta nova, não fez ainda, lembrou agora. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre o nosso calendário aí, gente, o processo avaliativo? Tudo tranquilo? Então, significa que ninguém vai deixar de fazer nenhuma avaliativa, nem a prova, nem o trabalho. Sempre tem alguém que esquece. Eu sei disso, por isso que todas as aulas a gente fala a respeito. Então, o nosso conteúdo de hoje são as metodologias do planejamento estratégico. De certa forma, a gente já está trabalhando com essa metodologia, né? A gente vai entender um pouquinho mais esse passo a passo, mas a gente começou lá na nossa primeira aula, né, falando sobre o propósito. Ou seja, lá onde a gente pensa na identidade da empresa, o que ela é, né, a finalidade da sua existência, né, quais são as expectativas, necessidades dos clientes ou do mercado que a empresa pretende resolver, antes de pensar em produto. Né? Lembram disso? Inclusive fez parte do primeiro exercício. A gente ia responder algumas perguntas sobre, né, a identidade da empresa. Depois, nós falamos sobre missão, visão e valores. Esses elementos norteadores estratégicos faziam parte do segundo exercício da primeira aula, se vocês lembram. Chamada, João, a chamada só mais tarde, João. Tá? Nunca tem um horário certo a chamada para assistir toda a aula. Né? De repente hoje eu vou fazer a 1h da tarde. Mas é mais ou menos pelo meio da manhã, tá, João? Acho que o João não participou das outras aulas, hein? Então, gente, os norteadores estratégicos, missão, visão, valores. Missão, a gente diz o hoje, o que a empresa faz, né? Para quem ela faz, por que ela faz. É a situação atual, o cenário atual, né? Então, minha missão agora é fazer tal coisa, né? Atender os clientes com tais produtos e serviços de qualidade, enfim, com tal objetivo. A visão é aquele horizonte futuro, né? Eu olho para frente e tento identificar que caminho, né, eu vou seguir e esse objetivo lá na frente que eu quero alcançar. E os valores são a forma como a empresa se relaciona com os envolvidos. Tá? Como a empresa se relaciona com os colaboradores, como ela se relaciona com fornecedores, concorrentes, com o mercado em geral, né, os órgãos governamentais, as entidades reguladoras. Então, são os valores, né, uma declaração de valores, são tópicos. Os dois aqui, missão e visão, é uma declaração textual. Né? Aqui na visão é uma declaração em tópicos. Né? Por exemplo, ética no relacionamento. Isso serve para a relação com o colaborador, com o fornecedor, né? Quantidades regulamentadoras, por exemplo. A gente faz uma lista de no mínimo 5 valores. Né? Então, esse era o segundo exercício da aula 1. Né? Mas, depois disso, na aula seguinte, né, o que a gente viu?
análise de ambiente. A nossa matriz SWOT, ou matriz fofa, né? E aí, com base nessa estrutura que a gente já estava pensando, onde a gente pensou um propósito, né? Missão, visão, valores, depois a gente, né, pensou qual seria o produto. Na aula passada, a gente teve análise ambiental e vocês fizeram essa terceira etapa aí do exercício, criando uma empresa, né? Que era fazer análise de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Alguns elementos de gestão direta da empresa, como as forças e fraquezas, e alguns elementos que a empresa não tem gestão direta, que são os elementos externos, né? Que são as ameaças e as oportunidades. 4 aspectos era para ser avaliado, né, em cada um desses elementos, considerando essa empresa que vocês estão criando, né? Então, para essa empresa que eu estou criando, que tem esse propósito, essa missão, visão, valores, né, que oferta esse tipo de produto e serviço, quais são as fraquezas ou possíveis fraquezas, né? Então, tinha que criar ali 4 tópicos de cada um, tá? E hoje, com a metodologia do planejamento estratégico, a gente vai avançar em relação aos objetivos, tá? Para isso, a gente vai utilizar o SMART. A gente vai ver ele hoje. Então, claro, né? Se eu fiz uma avaliação, por exemplo, lá de fraquezas e ameaças, não é uma avaliação para ficar lá, ó, agora eu sei quais são as fraquezas e ameaças. Não, tem que estabelecer objetivos para que essas fraquezas e essas ameaças deixem de sê-lo, né? A finalidade é essa, a gente faz uma análise para dali tomar decisões. Então, os objetivos SMART caminham nesse sentido. Em primeiro lugar, né, as fraquezas e as ameaças. Mas tem objetivos também em relação a forças e oportunidades, claro, a gente tem que aproveitar isso, né, para aumentar o nome e o valor da marca no mercado, captar mais clientes, converter mais vendas, utilizando-se das forças. E claro, né, trabalhando com as fraquezas e com as ameaças. Muito bem. Estabelece objetivos para lidar com esses elementos. Bom, estabelecidos esses objetivos, a gente tem que fazer um plano de ação. Como é que eu vou fazer para colocar esse objetivo em prática? Tá? Então, o próximo passo aí da aula de hoje é o plano de ação. Chamado de 5W, 2H. No plano de ação, a gente estabelece, né, a partir do objetivo, o que vai ser feito para aquele objetivo ser efetivado, quem vai fazer, por que será feito, quanto vai custar, qual o prazo de realização. Então, a gente responde diversas perguntas de como colocar isso em prática no plano de ação. E aí, claro, o nosso exercício de hoje, né, vai corresponder a essas duas ferramentas. A gente vai fazer o SMART e o plano de ação com relação àquilo que a gente já fez de propósito, missão, visão, valores, análise de ambiente. Agora a gente vai fazer objetivos SMART e o plano de ação. Com o exercício de hoje, a gente fez toda a lógica do nosso trabalho disciplinar, né? Aí depois o trabalho fica simples e fácil de fazer. A gente já pensou em tudo antes, né? Já conheceu essas ferramentas, já exercitou com elas, tá? Muito bem. Então, vamos começando com as metodologias. Então, a gente tem, em relação às metodologias, tá? A gente tem os modelos importados. O importante é que haja uma metodologia, que sigam etapas, a forma de fazer, a técnica para fazer a execução do planejamento. Mas essas metodologias, praticamente todas que a gente conhece e utiliza aqui no Brasil, são metodologias importadas. Elas têm origem lá, na TGA, por exemplo. Quando a gente estuda lá a Introdução à Teoria Geral da Administração, a gente vê lá teoria por teoria, né? Teoria clássica, né? Teoria científica, né? Teoria das relações humanas, teoria comportamental, teoria de sistemas, teoria das contingências e assim por diante. Uma delas, né, tem planejamento estratégico. E lá, né, nessa questão do planejamento estratégico, a gente nota que temos autores, né, tanto europeus quanto americanos, por exemplo, inclusive japoneses, né, falando sobre estratégia, né, e essas teorias vêm lá da década de 50. Tá?
muito antes, né, do Brasil se dar conta de algumas coisas em termos de gestão, né? A gente era muito incipiente aqui. E aí, essas teorias vêm de lá, vêm de fora, né? São importadas e precisam ser adaptadas para a nossa realidade. Então, quando a gente for ver, por exemplo, objetivos SMART, claro que a gente tem que pensar, né, nessa adaptação à nossa realidade, ao nosso contexto, à nossa cultura, a mão de obra, o conhecimento, né, o tipo de produto, serviço, né, as necessidades do público brasileiro, por exemplo, que são distintas em relação a outros públicos. Tem muitas coisas iguais, similares, mas também tem coisas próprias. Então, inclusive nessa ferramenta a gente precisa de adaptações muitas vezes, né? E algumas empresas que tentaram aplicar um modelo de forma direta, né, sem qualquer tipo de adaptação, tiveram que recomeçar, o que causa sempre um retrabalho e, portanto, custo para as empresas, né? Então, sempre a gente pensa nessa adaptação. Natiele levantou a mão, pode falar, Natiele. Foi sem querer, senhor, desculpa. Tranquilo. Muito bem. Então, está aqui o passo a passo, tá? De um modelo simplificado, adaptado, né, às nossas necessidades aqui. Então, se a gente olhar com algum detalhe, a gente vai ver a execução de todos esses elementos que eu coloquei no quadro aqui. Tá? Estão ali inseridos. Tá? Então, lá em cima, definição, revisão da identidade da empresa, visão e missão. Onde é que a gente faz a definição? Lá no propósito, né? Quem ela é, o que ela faz, por que ela faz. Depois, missão, visão e valores. Depois, análise de ambiente, né? Análise interna e externa, nossa matriz SWOT. Então, são passos de uma metodologia de planejamento estratégico. Depois, definição de objetivos e metas, que é o que a gente vai ver hoje, né? Que é a nossa SMART, objetivos SMART. Depois vem a formulação de estratégias e políticas e o desdobramento em projetos e operações. Os desdobramentos em projetos e operações estão diretamente ligados ao plano de ação, né? São projetos, práticas para colocar os objetivos em ação. E, por fim, claro, né, a gente tem que controlar isso, né, essa execução, né, no plano de ação. Ou seja, atingir o objetivo, não atingir o objetivo, as metas foram alcançadas, se foi alcançada, mantemos esse padrão, se não, a gente precisa rever, né, refazer o processo, entender o que deu errado, né, e recomeçar. Então, o feedback, a retroalimentação é importante, a gente tem que estar constantemente revendo o planejamento estratégico. Tá? Muito bem. Não se preocupem em copiar, né? Esse slide aí está depois disponível para vocês e também na nossa apostila. Tá? Bom, então a primeira etapa, a análise estratégica. Que a gente já conhece, a gente já viu aí nas primeiras aulas, né? Sobretudo, identificação da missão, visão e valores. Hoje é, né, evidente, tá? Qualquer empresa, a grande maioria delas, aqui a gente entrar no site da empresa, a gente vai ver uma definição de missão, visão e valores. Pelo menos das empresas de médio a grande porte, a gente vê isso. As empresas de pequeno porte, geralmente não. É mais difícil a gente ver essa declaração, né, isso descrito, né, e geralmente não foi feito. Né? E como a gente viu lá na nossa primeira aula, não é porque uma empresa é pequena que ela não precise fazer a sua declaração de missão, visão e valores, até para se entender. Né? Saber o que ela faz, o que ela é, se ela está deixando de atender algum aspecto, se ela pode, nessa análise, né, chegar a visualizar algum outro aspecto que ela pode avançar. Precisa fazer, sim, missão, visão, valores, e de vez em quando, né, periodicamente ou anualmente, fazer essa retomada dessa missão, visão, valores, né, ver se mudou alguma coisa, analisar o mercado, né, e buscar crescer a partir disso. Claro, né, tem que fazer essa avaliação que a gente já fez com a SWOT, né, interna e externa, e essa avaliação da SWOT, né, que é a matriz fofa, algumas empresas não fazem só anualmente. Tem empresa que faz aí por semestre. Porque a mudança de mercado é tão grande que se a gente esperar um ano para fazer uma análise de força, fraqueza, oportunidade e ameaça, a gente pode deixar passar coisas, né, em relação aos diferentes departamentos e áreas da empresa. Então, daqui a pouco no marketing lá, se eu dormir, né, passou alguma coisa, o concorrente viu,
buscou no mercado, ampliou a sua base. Quando o concorrente amplia a base, o mercado é um para todo mundo. Quando o concorrente amplia a base, alguém perdeu um pedaço desse mercado. Né? Normalmente a nossa empresa, que ficou para trás em relação a essa situação. Então, sim, né? A análise SWOT ela pode ser feita em períodos mais curtos, tá? Principalmente quando o mercado é de grande mudança ou grande volatilidade. Mercados de tecnologia, por exemplo. Tá? A nossa segunda etapa é a definição de metas e objetivos. Ela se liga a essa ferramenta que a gente vai ver hoje, né? O SMART. Estabelecimento de metas e de objetivos. Estabelecer uma meta e objetivo não é algo geral, né? Ou apenas conceitual. A gente tem que ser mais detalhista e tem que ser algo concreto. Então, vem lá na análise SWOT uma colocação, por exemplo, lá nas fraquezas. Né? Equipe de vendas pouco experiente. Tá. Então, para análise SWOT, eu disse a área e disse qual era a equipe, então para análise SWOT tem um detalhe bom aí. Mas para o estabelecimento de metas e objetivos, no SMART, eu tenho que detalhar um pouquinho melhor isso. Né? A equipe de vendas pouco experiente. Tá, mas qual o meu objetivo em relação a isso? Eu tenho que detalhar. Né? Equipe de vendas pouco experiente. Porque a maior parte da equipe é constituída por pessoas contratadas no mercado de trabalho com, no mínimo, 6 meses de experiência. Então, isso tem relação com essa informação. Outra coisa, né? As pessoas contratadas nessa área, em geral, né? Não é exigido delas, né? Conhecimentos ou habilidades em específico relacionadas à área de vendas, desde que esteja cursando, por exemplo, ensino médio. Não é pedido um curso técnico, um curso na área de gestão, por exemplo. Então isso pode ter relação com isso. Então, estou detalhando, né? E estou tornando mais concreta essa análise, do que só dizer, equipe de vendas com pouca experiência. Mas qual a origem, a razão pela qual essa equipe tem menos experiência? Esse detalhamento torna essa análise concreta. Eu sei as informações detalhadas. Inclusive, eu posso avançar nisso, né? Bom, então, dadas essas informações, eu posso, né, para a equipe já contratada, fornecer treinamentos, né, alguns desenvolvimentos para melhorar a performance dessa equipe. Mas também posso alterar a minha descrição de cargos e salários para essa função. Né? Então, descrição lá do cargo. Precisa ter tais e tais habilidades. Portanto, para a contratação, precisa ter, no mínimo, estar cursando um técnico na área de gestão e negócios. Precisa ter, daqui a pouco, um período maior de experiência, que não é uma contratação de estagiário. Estou contratando um profissional para aquela área. Então, pode ter lá 1 ano, 1 ano e meio, ou 2 anos de experiência. Então, eu vou detalhando as informações sobre esse problema, suas causas, análise e já propostas iniciais, tá? Porque são objetivos, né? Então, esse detalhamento é importante, tá? Ainda na segunda etapa, as funções, objetivos se relacionam aí à definição da situação futura, tá? Para a empresa. Então, a gente está numa situação atual e quer chegar numa situação futura. Por isso, em primeiro lugar, quando a gente faz análise dos objetivos, a gente vai olhar lá para as fraquezas e oportunidades da SMART, da SWOT. Porque lá estão os problemas que eu preciso resolver para sair desse cenário atual para um cenário futuro melhorado. Porque é resolvendo os problemas que eu saio desse para este lugar. Do anterior para o posterior, né? Do antigo para o novo. Do ruim para o melhor, né? Do melhor para o ótimo. Então, claro que a gente vai olhar, né, para SWOT pensando nessa situação futura, principalmente olhando fraquezas e ameaças. Quantas? Bom, pelo menos a gente vai ter 8 tópicos para analisar em termos de situação futura. Não foi feito isso, né? Foi, né? SWOT era para elencar 4 fraquezas, 4 oportunidades, 4 forças e 4 ameaças. Então vão ter 8 tópicos, 8 elementos, 4 fraquezas e 4 ameaças, para estabelecer
uma situação futura em que a gente está fazendo um planejamento para reverter esse cenário atual que foi analisado por vocês na SWOT. Tá? Então, esse também é uma função dos objetivos. Então, quais são os objetivos SMART? A origem, né, e o termo SMART vem do inglês, né, e claro, a gente adapta, né, para o português o seu significado. Então, ali, os objetivos específicos, nós vamos ver ali algum detalhamento a respeito, né, o que significa, por que específico. Mensuráveis, ambiciosos, realistas e precisos no tempo. Ou seja, cada um, né, desses elementos que vieram da SWOT, que vão se tornar objetivos que nós precisamos, né, para transformar a realidade da empresa num cenário futuro melhorado, vão precisar ser descritos nessas características. Tá? Muito bem. Em termos de especificidade, como é que a gente vai descrever isso? Tá? Formulado de forma específica e precisa. Então, agora eu vou dizer lá sobre a equipe de vendas pouco experiente, que eu descrevi depois detalhadamente, né, o porquê está acontecendo e quais são as propostas. Eu vou ser bem mais específico. Então, vamos fazer um treinamento de, né, uma equipe de 30 vendedores, com o objetivo de melhorar a performance de venda, buscando, então, né, estabelecer um fluxo de processo padrão, treinar esses vendedores nesse novo fluxo de processo padrão, acompanhar a melhoria do processo de vendas. O objetivo desse treinamento será, né, sair da situação atual de vendas para a situação melhor. O objetivo mais específico, mais direto, atual. Tá? Então, eu quero melhorar pelo menos aí 10% da conversão de vendas com esses processos melhorados, treinamento, instruções novas de atendimento. Então, eu fui bem específico agora, né? O que eu quero, né, com esse treinamento que eu, né, especifiquei. Tem que ser mensurável. Então, tem que quantificar o objetivo. Meu objetivo é fazer esse treinamento em 30 dias. Né? Então, estou quantificando isso, né, em termos objetivos, né, o tempo do treinamento. Estou quantificando, posso repetir de novo ali que eu quero aumentar 10% das minhas vendas. Posso ser mais mensurável ainda. Né? Eu quero aumentar 10% nas vendas, que isso represente, por exemplo, né, um ganho de faturamento lá de 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil, o que for, né, do faturamento da empresa. Mas eu estou quantificando as coisas. Tá? Aumentar o volume de vendas, né, que é de 100 produtos por semana para 200 produtos por semana, eu estou mensurando, estou medindo. Tá? Porque quem mede está fazendo gestão, porque se eu medir e não atingiu, aí eu tenho que fazer melhorias, tenho que tomar decisões sobre os números que não foram atingidos. Quem não mede nada não está fazendo gestão. Né? Sendo levado pela situação. Se eu não sei que tem que vender 200 por semana, vendeu 5, 10, 15, 30, tá bom. Eu nem sei qual é a quantidade, né, mínima de venda que eu preciso converter por semana para garantir, né, os custos e despesas daquele período. Depois, quando fechar um mês, né, com prejuízo, aí eu vou ver, deu prejuízo. Mas fiz essa análise toda aí. Então, é importante. Quantificar as coisas, tá? Então, com relação à situação dos vendedores, que eu estou dando o exemplo, tá? Quantidade de vendedores a serem treinados, quantidade percentual de conversão de vendas, posso ser específico em relação ao valor financeiro, posso ser específico em relação à quantidade de produtos que se quer vender, como meta, né? Tem que ser atingível, que é uma característica, né, de uma boa gestão. Então, colocar objetivos inatingíveis é a mesma coisa que dizer assim, continua tudo como está. Vocês não vão conseguir mesmo. Né? Então, não adianta chegar lá e dizer assim, eu quero duplicar, né, as vendas. Mês passado a gente vendeu 100 mil, esse mês tem que vender 200 mil. Né, cada vendedor. Eu fiz tudo para parametrizar toda a empresa para conseguir atingir esse objetivo, ou coloquei lá essa meta solta, assim.
A gente está fazendo, né? Fazem 6 meses que a gente está treinando, colocando um novo sistema, melhorando, né, a forma enfim, do atendimento, né, melhorando os produtos, os pacotes de serviços, as facilidades, promoções, o marketing, o comercial. Então tem toda uma estrutura para a gente chegar, então em 6 meses a gente vai levar, né, de 100 mil por vendedor para 200 mil por vendedor. Essa é a meta ambiciosa da empresa. Aí se tornou atingível. Mas dizer isso do dia para a noite não é atingível. Então tem um horizonte no tempo, tem uma preparação, uma técnica, tem uma metodologia para munir as pessoas e equipe do necessário para tornar aquela meta atingível. Então, ela tem que ser atingível, ou seja, tem que ser concretizável. Então, por exemplo, colocar, né, hoje, né, uma meta para ser cumprida amanhã, provavelmente, né, se ela for mais complexa, não vai ocorrer. Então, tem que ser atingível, tá? Colocar metas atingíveis. E aí a gente coloca, então, no exemplo dos vendedores, né? Aí, claro, mudar um fluxograma, mudar uma forma de atendimento, mudar algumas informações e instruções que podem acontecer ali, alguma melhoria, né? Em curto espaço de tempo, aí isso pode ser atingível, né? Aqueles 5%, 10% ali na semana, em relação a uma mudança de um processo, um produto novo que está sendo ofertado, um pacote novo, uma característica nova, uma promoção, né, que pode ser feita naquele momento, isso sim pode trazer características de atingimento. Então, vou descrever, vai ser atingível, né, neste horizonte de tempo, né, porque as metas vão ser menos ambiciosas, né, mas as metas mais ambiciosas também podem ser atingíveis. Aí vão levar mais tempo, mais preparo, mais técnica, né, um aprofundamento maior. E a gente descreve isso, né, como vai ser feito esse atingimento, tá, das metas e dos objetivos. Claro que tem que ser realista, de acordo com a disponibilidade dos recursos do projeto. Então, aqui no realista, eu posso demonstrar ali como é que vai se realizar, tá, esse projeto, quais os recursos que eu vou estar disponibilizando, tá, que tornem o projeto execuível, real. Quais são as ações lá que vão tornar isso executável? Bom, se eu descrevi lá no início, né, então, o programa das vendas lá, né, uma das origens dele, por exemplo, é na contratação dos funcionários com pouca experiência e pouca conhecimento, né, pouca formação. Aqui, isso é realista, né? Então, eu posso descrever ali uma reformulação no subsistema de treinamento e desenvolvimento, no subsistema de recrutamento e seleção na empresa, para a equipe de vendas. Isso é bem realista. Tá? Então, eu estou dizendo declaradamente, de forma concreta, realista, execuível, que lá no subsistema de recrutamento e seleção, agora, a descrição para vendedores será experiência de 1 ano, formação técnica na área de gestão, precisa ter boa comunicação, simpatia, enfim, características que a gente aprende lá na gestão por competências, né? Conhecimentos, habilidades e atitudes. Conhecimento de gestão, habilidade vem da experiência, comportamento, né? A atitude. Esse é um elemento que a gente aprende lá ainda no TGA, né? Quando a gente vê lá entre as teorias da administração, a teoria das relações humanas, que dá origem à gestão por competências. Então, eu estou colocando de forma realista o que vai ser feito nos departamentos, nas áreas. Então, eu falei ali do eixo, né, subsistema de recrutamento e seleção. Mas também posso falar do eixo subsistema treinamento e desenvolvimento, onde eu vou fazer os treinamentos para a equipe que já está ali, porque eu tenho pelo menos 2 pontos aí. Eu preciso melhorar a entrada, então recrutamento e seleção, e eu preciso melhorar a equipe que já está, treinamento e desenvolvimento, né? Então, estou colocando situações realistas, óbvias, objetivas, que vão ser feitas na gestão da empresa, tá? Bruna levantou a mão, pode falar, Bruna. Quando eles pedem assim, tipo, ensino superior em andamento, é qualquer ensino superior além do ensino médio ou é alguma outra coisa?
tipo, eu tenho técnico em andamento, né? E às vezes eu fico meio confusa, às vezes eles pedem ensino superior. Técnico também conta? Depende do cargo, da função, né? Da experiência que se quer e do nível de conhecimento que se quer para aquela função que está sendo aberta na empresa. Então, posso ter funções de nível técnico, funções de nível superior. Né? Provavelmente um coordenador de vendas, que é o exemplo que a gente está usando, vendas, né? Talvez eu exija um nível superior, ou um nível superior cursando. Mas para um assistente, né? Um auxiliar, um analista, né? Caiba o curso técnico. Aí eu posso dizer, Mas para o ensino. analista tem que estar formado, para o assistente pode estar cursando, para o auxiliar pode estar no início do curso, para o estagiário, né, tá na primeira disciplina já serve. Aí eu preciso descrever isso com relação aos objetivos que eu quero para aquela oportunidade e para aquela vaga. Tá? Mas É uma isso, vaga ensino. júnior, é uma vaga sênior? Tem que pensar nisso. Sim, é que o que eu não entendi, tipo, ensino superior, então, seria o que se não é ensino técnico? Tipo, Ensino eu superior vejo é vários. graduação. Ah, tá, A gente daí é tem só os níveis de faculdade. ensino são ensino fundamental, o ensino médio, o ensino técnico, a graduação, a pós-graduação que se divide em stricto sensu e lato sensu, né? Mestrado e doutorado. Tem também o pós-doutorado, mas esses são os níveis de ensino, tá? De formação, que se relacionam na gestão de competências, né? Ao elemento conhecimento. É a formação daquele candidato que vai preencher determinada vaga. Então, lá na minha gestão, né, de cargos e salários, eu descrevo, né, o que eu preciso em termos de conhecimentos, habilidades e atitudes para cada, né, função da empresa. Coordenador de vendas, auxiliar, assistente, analista. Tá? E aí, claro, para cada função eu posso precisar de um nível de conhecimento. Então, a graduação, no caso, que é a tua pergunta, geralmente se insere em níveis, pelo menos, intermediários, né, da gestão. Tá? Pensando aqui na nossa disciplina, por exemplo, nível estratégico, tático e operacional. Nível operacional vai ali até o técnico, e às vezes o técnico já alcança algum nível tático. Mas de nível tático para cima, graduação. Geralmente é essa característica. Tá? Consegui atender a tua pergunta, Bruna? Era isso? Ah, sim, aham. Obrigada. Certo. Fiquei em dúvida se eu tinha entendido bem. Muito bem. Então, em relação ao smart, né? Esse tópico do realista. E aí temos o temporizável, que é o T, né? O último aspecto aí do smart, tá? Então, eles precisam ter um horizonte no tempo para a execução. Então, claro, aqui do exemplo dos vendas que a gente está dando, lá, a alteração do processo de recrutamento e seleção, ele pode ter um tempo bem, né, curto para fazer isso, porque é a equipe de gestão lá de RH, departamento pessoal, que vai fazer a alteração junto com o gestor da área das características de conhecimento, habilidade, atitude, descrição de cargos e salários. Então, ali, né, questão de alguns dias, um mês talvez, já esteja toda essa definição pronta. Tá? Então, é temporizável, eu consigo definir um tempo, nesse caso, um tempo mais curto. Agora, para a equipe de vendas evoluir, aquela que já está contratada, né, a gente pode demandar um pouco mais de tempo, né, nesses treinamentos, esses desenvolvimentos com a equipe que já está ali. Pode demorar, às vezes, né, um ano todo, né, treinando, desenvolvendo e aumentando, né, a capacidade de conversão de vendas e melhorias e técnicas dessa equipe que foi contratada com inexperiência, tá, se esse for o caso. Então, temporizável significa estabelecer um tempo para cada objetivo. Então, se a gente tem 8 elementos da matriz SWOT, fraquezas e ameaças, a gente estabelece as características de todas elas, né, nesse significado SMART. Né? Então, para cada uma delas, no temporizável, claro que a gente vai colocar um tempo para fazer. Né? Então, eu estava falando aqui de uma fraqueza, né, que é interna da empresa, por exemplo, né, situação lá com os vendedores, mas posso ter outras 3, né, porque são 4 ao todo, então para cada uma delas, eu vou colocar também um tempo de execução. Tá? A etapa 3, a formulação das estratégias. Tá? Então agora a gente já está
saindo aqui, né, do Smart e começando o plano de ação já nessa perspectiva. Os primeiros aspectos que vão dar sentido ao plano de ação é a realização, tá? Então, quais são as estratégias? Como cada área funcional vai atingir aqueles objetivos traçados? O que vai ser feito? Em geral, né, no plano de ação, esse é o primeiro tópico que a gente responde no plano de ação. O que vai ser feito? Tá? Então, estou formulando umas estratégias, como eu vou colocar aquilo em prática, o que eu vou fazer. Tá? Se a gente fez uma boa descrição dos objetivos do SMART, na hora de fazer o OK aqui, do plano de ação, está praticamente pronto. O que eu preciso colocar ali é quase uma repetição, né, no OK do 5W2H. Se eu descrever bem os objetivos SMART, fica bem facilitado, tá? Bom, a ferramenta 5W2H, então, ela tem origem também inglesa, por isso as palavras, né, que dão origem aí aos 5Ws e os 2Hs, são de origem inglesa, né? Então a gente traduz elas para o português, né? What, o quê? O que vai ser feito? Né? Who, quem? A área, o departamento, né? A função, ou até mesmo as pessoas, a gente pode nominar, né? Departamento pessoal, fulana de tal, né? Vai executar aquela função. Ou se não, só a área, o departamento responsável pela execução daquele OK, né? Aquele objetivo que foi detalhado. How? Como? Como eu vou fazer para que aquilo seja efetivado? Né? O passo a passo, as técnicas, metodologias, ferramentas que vão ser utilizadas. When? Quando? Quando eu vou fazer isso? Quando vai acontecer os treinamentos? Eu posso estabelecer as datas, né? Uma vez por semana, toda sexta-feira, durante 3 meses. Ou do dia 15 de janeiro até o dia 30 de março, vão acontecer esses treinamentos todas, né? Sextas-feiras, no final do período. Where? Onde? Nos departamentos de vendas, ou no departamento de marketing, ou no comercial. Why? Por quê? Por que isso está sendo feito? Com o objetivo de melhorar a conversão de vendas, ampliar o percentual das vendas. Digo por quê, né? A motivação. E depois, how much? Quanto? E esse quanto, tá? A gente pode quantificar em valor financeiro, a gente pode quantificar em número de pessoas envolvidas, a gente pode quantificar, inclusive, né, os espaços a serem utilizados para essa execução. 2 salas de treinamento, 30 pessoas envolvidas, R$10.000. Então eu consigo quantificar não só o valor financeiro, mas outras quantidades envolvidas na execução desse objetivo. E claro, a gente vai fazer, né, um OK, quem, como, quanto, onde, porquê e quanto, para cada um dos objetivos SMART que a gente detalhou e que vieram lá da matriz SWOT, que são pelo menos, né, os elementos problemáticos, as 4 fraquezas e as 4 ameaças. Então, eu vou ter 4 linhas para fraquezas, 4 para ameaças, trabalhando o plano de ação. Pode ser uma tabela, né? Posso fazer uma tabela, né, para o meu plano de ação. Né? Lá. 1, 2, 3, 4, até o 8, né? Então, as fraquezas, as ameaças, e aqui está o quê? E assim os outros itens, e eu descrevendo, né? Esse passo a passo. Inclusive, no exercício que vai ser posto para vocês, já tem a tabela. Está lá bonitinha, né? Para vocês preencherem as informações, tá? Depois eu vou postar para vocês. Um exemplo, então. Tá? No caso aqui, agora, a pizzaria segue a questão das vendas, né? O objetivo, aumentar 50% a venda de pizzas até 10/7. Tá? Então, de onde é que veio isso? Na minha análise SWOT eu tinha colocado lá que eu estou numa baixa de vendas, é uma fraqueza da empresa interna. Tem uma baixa nas vendas. Bom, em relação a esse problema na SWOT, eu construí um objetivo. Aumentar 50% na venda. E depois eu fiz detalhamentos desse objetivo de acordo com os objetivos SMART.
mapear a situação. Fui específico ali, né? Objetivo específico, mapear a situação. Agora, fazer um relatório. Bom, como é que estão as vendas, né? Agora, otimizar o cardápio. Já estou pensando em algumas ações para executar. Porque como é que eu vou aumentar as vendas? Bom, então, posso melhorar o cardápio. Se, por exemplo, eu não tenho, né, a quantidade de sabores, por exemplo, que o mercado espera, né, eu tenho lá, a minha pizzaria tem 10 sabores. E aí as concorrentes estão oferecendo 30 sabores diferentes, né? Mesmo que a gente não peçam todos, mas tem uma variedade. Isso chama atenção. Otimizar os preços. Talvez meus preços não estejam adequados dentro do mercado. Então, eu estou declarando, né, objetivos SMART, os detalhes, né, as quantidades, que vai ser feito, né, as medidas no tempo. Adquirir um diferencial de qualidade. Então, tem que se diferenciar do concorrente. Né? Pizzaria tem um monte por aí, mas qual é o meu diferencial? Ah, a minha pizzaria, se o cliente comprar 10 pizzas, na 10ª pizza ele ganha, né, uma pizza média doce, por exemplo. Ah, se o cliente comprar durante 4 semanas no mês, né, independente da quantidade e frequência de compra dele, mas que seja pelo menos uma pizza por semana, né, na última semana lá ele ganha um refrigerante gratuito. Qual o diferencial? Ah, toda pizza que o cliente comprar da família, extra família, né, sempre vai receber junto, né, uma sobremesa. Né, por mais simples que seja, mas tem lá, vai um chocolate, alguma coisa junto. Então tem um diferencial em relação aos concorrentes, porque o meu concorrente não está fazendo isso. Então tem que estabelecer alguma coisa que possa ser condizente com esse objetivo, né, que vai aumentar a conversão. Aqui, esses passos, tá, condizem com a análise do SMART. A gente está falando em objetivos. Tá? Então, aqui são objetivos, né, mais detalhados e concretos em relação àquele objetivo geral ali. Tá? Então, lá na SWOT eu tinha o problema de baixa venda, aí pensei no objetivo, aumentar. Mas aí, como é que eu vou? Aí eu tenho que detalhar os SMARTs, né? Tá? E esse detalhamento de como atingir esse objetivo vem do SMART. Tá? Não precisa necessariamente, né, encaixar em todos, né, mas a gente pode ver que tem ali objetivos claros, detalhados, concisos, né, precisos, específicos. Só o que está faltando aqui para fechar o SMART é o tempo, né, que não está aqui. Mas aí, como a gente falou, né, essa ferramenta precisa ser adaptada a essa realidade. E para nós aqui, né, a gente vai usar o tempo lá quando a gente for fazer o plano de ação, porque eu vou dizer no tempo, né? Então, o objetivo SMART, lá o T do SMART, vai ser cumprido lá no plano de ação, quando eu disser qual o tempo de execução. Tá? E claro, né, outra coisa que pode ser feita, alguma coisa na área de marketing. Ali o exemplo é fazer distribuir folder. Tá? Poderia ser qualquer outra ação de marketing ou outros conjuntos de ações dentro do marketing. Mas aqui, uma delas pode ajudar, né, distribuir um novo folder com os novos produtos, os diferenciais, né, a reformulação da tabela de preços da empresa. Então, no mínimo, né, se eu fiz alterações para fazer essa conversão de vendas, eu tenho que mostrar agora para os clientes que essa é a nova situação. Senão eles vão ter que adivinhar, né, vão ficar sabendo aos poucos. Né? Mas nem sabia, liguei para pedir uma pizza aí, e agora estou sabendo que tem um novo sabor, tem um novo preço. Não é o cliente que tem que descobrir, né? É a empresa que tem que informar o mercado. Então, né, no mínimo, o panfleto aí, né? Embaixo das portas, na caixinha do correio, né? Nos condomínios, no mínimo isso, né? Essa empresa tem um pouquinho mais de dinheiro, vai colocar um outdoor nas principais vias da cidade, informando, né? Vai colocar um banner nas estações do trem aqui, né? Se tiver mais grana ainda, contrata ali na Transurb, aquela TVzinha que tem lá dentro, né? Passa as propagandas, já passa ali, né? Uma mídia ali para o pessoal que circula na cidade, pega trem, por exemplo, pega ônibus, um bus door, né? A empresa precisa fazer um movimento para fazer esse aumento. O objetivo não é aumentar a venda, então tem que fazer coisas condizentes com esse objetivo, né? Tá? Aí a gente começa, então, a construção do plano, tá? De ação 5W.
Então, o objetivo era aumentar as vendas. O que vai ser feito? Um dos elementos a serem feito é o folder, né? Então, para cumprir com aquele objetivo, o meu o quê? Um deles é fazer o folder. Então, estou falando aqui apenas especificamente do folder. Para quê? Aumentar as vendas. Quem? A área de marketing ou comercial que vai fazer a formulação do novo folder. Tá? Quando? Temporizável. Tá? No tempo. Até tal data, esse folder precisa estar pronto. Né? Onde? No melhor fornecedor. Né? Então, a empresa vai formular o folder e vai enviar para o melhor fornecedor. Provavelmente vai fazer 3 orçamentos, né? E enviar para aquele que traz o melhor preço e quantidade para a empresa e o melhor prazo de entrega. Como? Uma nova promoção de vendas. Então, já vai estar ali no folder, né, essa nova promoção, que foi também pensada, né? Porque no folder vai estar o registro da promoção, dos novos preços, os novos sabores, que foram organizados e que agora vão estar presentes no folder, que vai ser distribuído para o mercado, né, para o público-alvo da empresa. Quanto aqui, o objetivo de custo da empresa, né, gastar R$2.000 ali com a produção desses folders. Tá? Então, nós temos aqui a execução de um plano de ação 5W2H para um objetivo, para uma situação. Tá? Então, a primeira linha lá da tabela seria essa aqui, ó, o nosso exemplo. Mas aí, conforme a gente tem lá 4 fraquezas, 4 ameaças, né, seria mais 7 linhas, né, dessa análise do plano de ação. Tá? Tranquilo até aqui, gente? Dúvidas? Perguntas? Anseios, temores? Tá todo mundo tranquilo? Melhor estar tranquilo do que estar com sono, né? E começa já a segurar o rosto assim e tá dormindo já, né? Nós tem umas 2 pessoas assim e tem uma segurando a parede, inclusive, né? Ali assim, ó. Ai, meu Deus. Hein? Não é sono, é só cansaço, né? Execução. Bom, a execução, né, condizente com o nosso plano de ação, é colocar ele em prática. Bom, a gente fez o planejamento, né, registramos o plano de ação, agora é executar as áreas, funções, departamentos e pessoas responsáveis, colocarem em prática, em ação, aquilo que foi planejado. Tá? É uma etapa importantíssima. Tá? Colocar em execução o plano, tá? Implementar de fato. E, obviamente, né, ao implementar o plano e colocar ele em prática, nós precisamos controlar os resultados. Plano executado. De novo, aquilo que não é medido não pode ser gerenciado. Então, eu tinha colocado lá um objetivo, aumentar 50% das vendas. Eu coloquei um prazo para isso. Eu quero aumentar 50% das vendas, né, num determinado prazo. 30 dias, 60 dias, 90 dias? 90 dias, 3 meses. Tempo suficiente para surtir o efeito, né, e a gente fazer essa mensuração. Então, passado o período estabelecido, ou seja, estou medindo um tempo, e estou medindo a conversão de vendas, que é mais 50%. Então, nesse prazo, 90 dias, atingiu a meta? Mais 50% ou não? Bom, se eu estou medindo, eu posso fazer gestão. Então, passou os 90 dias, né, e a gente chegou lá em 30% de aumento de vendas. Então, o meu controle indica que eu preciso rever o processo, né, implementar, né, uma nova análise, porque essa que foi feita não foi suficiente. Às vezes o problema é multifatorial, e a gente precisa mexer em outros elementos, então precisa fazer uma análise, novamente, um outro fluxo, né, de metodologia de análise. Repetir. A gestão, muitas vezes, é repetição. Né? Eu preciso rever novamente, repetir o processo, encontrar os problemas, as coisas que antes não foram vistas, para melhorar. Né? Então, se a gente desiste no primeiro, né, problema, não, 30% está bom. Né? Bom, então a gente nunca vai atingir meta nenhuma, né? Porque a gente estabelece a meta e depois desiste dela. Vai crescer? Vai se desenvolver? Talvez não o suficiente, talvez não o que poderia. Né? A gente chama isso de, né, uma palavra feia, né?
A mediocridade. A gente se contenta com pouco. Né? E esse se contentar com pouco pode se tornar um hábito. Né? E esse hábito de se contentar com pouco pode levar a empresa a ter prejuízo, a quebrar, entrar em falência, deixar de existir. Né? Agora, não, eu tenho uma meta e eu não me contento em não ter atingido. Então, eu vou estar constantemente buscando essa melhoria. Não atingir lá nos 90 dias, não atingir os 50%. Então, vamos pensar de novo. Vamos fazer análise de novo. Né? Vamos queimar fosfato. Né? Vamos fazer, né, o Tico e Teco conversar. Né? Vamos reunir a equipe de novo, vamos repensar, reestruturar. Né? E aí, temos mais um outro prazo, novamente a meta, e a gente vai tentando até atingir. Atingimos? Aquela história, né? Atingiu a meta, a gente dobra a meta. Né? Então, a gente passa a ter, né, sempre novos objetivos e objetivos melhores. Assim, a gente sempre sai de um patamar anterior para um posterior melhorado. O objetivo é sempre se tornar melhor. Né? Crescer, se desenvolver. Né? Assim, a gente mantém a oxigenação da própria organização. A gente mantém a motivação, que é um dos elementos que a gente vai ver ainda hoje, né? E claro, né, retroalimentação, os dados que vêm, né, do mercado. Então, eu vou olhar para dentro da empresa e vou ver se atingiu lá a meta de faturamento, o percentual de conversão de vendas. Estou olhando para dentro da empresa. E para fora da empresa? Eu também tenho uma retroalimentação, um feedback, informações que vêm do mercado. O cliente gostou dos novos sabores, da nova tabela de preços, dos novos diferenciais, então eu preciso fazer uma pesquisa com o mercado, e entender, né, e receber do mercado esse feedback, essa retroalimentação. Porque talvez mesmo não tendo atingido a total conversão, eu já tenho um feedback positivo, ou seja, estamos no caminho certo, só precisamos intensificar o nosso esforço, a nossa inteligência sobre o problema, para a gente consiga chegar naquilo que se quer. E aí a gente chega, então, nesse outro aspecto, que é a motivação. Todo esse processo, por si só, ele já é motivacional. Porque para fazer tudo isso aqui, a gente envolveu e mobilizou, né, pessoas de diversas áreas, departamentos, né, treinou a equipe, movimentou a empresa. Fez as pessoas se envolverem, né, treinou, movimentou o marketing, o comercial, olhou para o mercado, fez um movimento na empresa que por si só é motivador. Lá na TGA, novamente, né, a gente vê lá a teoria comportamental, né, teoria das relações humanas. Entre essas teorias, a gente vê que o comportamento humano, né, ele se move por objetivos e propósitos. A gente for lá a teoria X e Y, né, na teoria Y diz isso. Né, as pessoas são movidas por objetivos, por propósitos, as pessoas são automotivadas. Então, se a gente der o caminho, as pessoas automaticamente aderem a esse caminho, né? Porque todo mundo quer crescer, quer evoluir, quer o melhor, quer o bem e o belo, que vem lá da filosofia grega, né? Isso é fundamental, essencial, faz parte da essência humana. Salvo os casos em que há algum tipo de adoecimento, né? Psicológico, emocional, que precisa ser tratado. Mas, no geral, quando nós estamos bem, né, a gente quer, né, o bem pessoal e o bem coletivo. Né? A gente quer o bom, o belo, o melhor. Né? A gente é movido por objetivos que nos levem a essa direção. Isso faz parte da natureza mesmo. Né? Tem que pensar assim, em termos de leis naturais, né? Tudo busca o melhor. Né? Até o girassol, né? Busca o sol, as plantas crescem, né, em direção à busca, né, da melhor captação de carbono e oxigênio, gases que estão, né, no ambiente e do sol. Então, até os seres inconscientes buscam o melhor. Isso é natural. Nós, seres humanos, desde o primitivismo, também buscamos o melhor. E para isso nós nos associamos. Aquele que ficava sozinho perambulando pela planície, o leão ia lá e... Né? Foi um. Né? Agora, aqueles que se associavam, se protegiam das feras, do meio ambiente, e sobreviviam, perduravam ao longo do tempo. Isso faz com que
a nossa motivação também venha do convívio, do coletivo, e não da busca do melhor só para si, mas a busca do melhor para a coletividade, os demais. Por isso a nossa sociedade se organiza, né, em grupos. Tem grupos que são famílias, grupos que são amigos, grupos que são empresariais, são grupos de trabalho, enfim. Isso é intrínseco e faz parte do que nós somos. Então, o ser humano, ele é, por essência, um ser social afetivo. A afetividade faz com que a gente crie laços, ligações. E, portanto, é num espaço em que a gente se sente bem, que a gente se sente mais motivado. Então, vou me levantar para ir trabalhar. Tem um monte de problema no trabalho para resolver, mas eu vou lá, eu sei que eu vou encontrar uma colega, eu sei que eu vou encontrar um colega que vai me ajudar, eu vou ajudar, a gente se dá bem, né? Estar com essas pessoas é bom, eu me sinto bem. Embora haja uns problemas e desafios do trabalho, eu me sinto motivado, determinado, com capacidade de resolver e lidar com as situações. Agora eu vou levantar de manhã, e aí eu lembro, puxa, eu vou passar por aquela pessoa no corredor, ela me olha atravessado, eu olho atravessado para ela e já não me sinto legal. Aí eu sei que eu vou ter algum problema e não vou poder contar com aquela pessoa para me ajudar. E também não vou fazer muita questão de ajudar também, né? E aí a gente já fica meio desmotivado, né? De levantar, de ter que trabalhar, de lidar com os problemas. Então, relação social, afetiva, que vem lá, né? É antropológico isso, né? Da nossa formação enquanto indivíduo, enquanto ser humano. Então, motivação e desmotivação tem a ver com elementos próprios, internos, intrínsecos, tá? Então, quando a gente fala de motivação, a gente está falando de pessoas, a gente está falando de relacionamento, e em se tratando de pessoas, nós temos elementos internos, que se ligam à afetividade e o bem-estar. E como nós bem sabemos, né, quem é que faz o resultado nas empresas? As pessoas. Então, para ter resultado, tem que ter motivação, tem que ter um bom relacionamento e que gere, né, internamente para os indivíduos uma situação de equilíbrio afetivo, de um bem-estar. Aí nós temos um elemento, um fator positivo que gera resultados positivos, que mantém o resultado positivo. Se eu não tenho um bom ambiente de trabalho, uma boa relação, um bem-estar, as pessoas se sentem desmotivadas, nós temos problemas de relacionamento no grupo e, portanto, nós temos um pior resultado. Então, o resultado não depende só de ter um bom sistema, de ter máquinas de alta tecnologia, de ter a melhor matéria-prima. Depende de relações. Que são as pessoas que vão utilizar essas coisas, né? Que vão lidar com os problemas, enfim. Tá? Então, na verdade, tudo é relação. O colaborador da empresa se relaciona, né, com os demais colaboradores. Os colaboradores se relacionam com os clientes da empresa. São pessoas. Clientes são pessoas, colaboradores são pessoas. O fornecedor que se relaciona com os colaboradores da empresa são pessoas. A gente vive num mundo que gera resultados através das pessoas. Através da afetividade, do bem-estar que existe entre esses grupos humanos. Então, a motivação depende muito, tá, desse elemento interno do indivíduo. Que lá da teoria Y, lá da TGA, diz que o indivíduo é automotivado, ele se move nessa direção, né? Intrinsecamente, internamente, isso é a realidade do indivíduo, seu campo psicológico, emocional, afetivo. Mas só isso? Não, claro que não só.
tem também elementos externos, né? Minha letra está ficando cada dia melhor. Acho que eu faltava aquelas aulas de caligrafia. Nós temos elementos externos que podem impulsionar ou impulsionar, melhorar, viabilizar que essa motivação ocorra. E aí, esses elementos externos, muitos deles são de gestão da empresa, né? Dentro desses elementos externos, nós temos a cultura organizacional e nós temos, por exemplo, o clima organizacional, que depende da empresa. Proporcionar formas de atingir esses objetivos motivacionais. E isso faz parte de estratégia da empresa. Então, existe uma relação entre motivação e planejamento estratégico. Sim, tem muitos elementos internos, mas nesses elementos externos ao indivíduo, tá? Que dependem da organização, ela tem que ter estratégia. O que ela vai fazer, né? Para manter as motivações ou desenvolver as motivações dos grupos, equipes e indivíduos, tá? Então, nesse sentido, tá? A motivação, ela está totalmente ligada ao nível de esforço que as pessoas, os grupos, as equipes fazem na organização para atingir os objetivos. O esforço para alcançar as metas, para atingir os objetivos, para chegar naqueles 50% a mais de vendas, né? Depende de elementos intrínsecos, internos dos indivíduos, mas depende, né, da organização também. Então, a gente pode dizer assim, tem lá um percentual que cabe ao indivíduo, mas tem outro percentual que cabe à empresa. Então, cultura organizacional, clima organizacional, depende de vários fatores. Clima organizacional, geralmente a gente faz uma pesquisa de clima na empresa, assim como a gente faz uma pesquisa com os clientes. Quando a gente faz pesquisa com o cliente, a gente não quer saber, né, diversas informações a respeito dele para melhor atendê-lo, atender as expectativas e atender as necessidades desse cliente. Quando a gente faz uma pesquisa de clima organizacional, a gente quer entender o que o colaborador pensa, né, o que é bom, o que é ruim naquele espaço para ele, como a empresa pode atender melhor as expectativas e objetivos e necessidades deste cliente interno. Isso é a pesquisa de clima organizacional que vai responder. Aí ele vai dizer, falta ar-condicionado, né, não tem papel higiênico no banheiro, não tem bebedor, né, o salário isso, a carga horária aquilo, né, as metas de produtividade, né, a empresa podia ter um programa de cargos e salários, podia ter benefícios, né, a relação com o líder podia ser melhor, né? E aí vai vir um monte de coisa e a gente vai descobrir que, às vezes, o nosso resultado poderia ser melhor se a gente cuidasse desses aspectos, porque as pessoas se sentiriam mais motivadas e as pessoas é que fazem o resultado. Não, por que eu vou me esforçar para atingir essa meta de mais 50% de venda de pizza aí, se eu trabalho aqui nesse calorão, pingando suor, não tem um ar-condicionado para a gente. Querem fazer a gente vender mais 50%. Né? Não tem nenhum programa de salários aqui. Se eu me esforçar, eu vou crescer nessa empresa? Vale a pena esse esforço todo? Né? Tá pagando menos que os concorrentes aí, só estou aqui por um tempo. Daqui a pouco eu vou para outra empresa que vai pagar mais. Bom, se eu faço pesquisa de clima, eu descubro essas coisas, né? Quanto maior a empresa, mais, né, significativa, né, e importante é a pesquisa de clima. Se é uma empresa pequenininha, a gente, no rádio corredor ali, né, a gente fica sabendo dessas situações que levam à motivação. E a empresa pode agir de uma forma direta. Já, daqui a pouquinho, a gente vai fazer um intervalo. Não fiquem preocupados, esse momento vai chegar. Tá? Sei que alguns já estão cansados. Pô, professor, fala. Não para de falar. Mas se vocês quiserem fazer pergunta, contribuição, participação, também fiquem à vontade. Dá tempo até de eu tomar água. Tá tranquilo? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não? Tudo certo?
Muito bem. Então, alguns elementos fundamentais, né, para a definição aí da motivação. Intensidade do esforço, persistência, orientação em direção às metas organizacionais e às necessidades. Muito fortemente, esses aspectos são ligados a elementos internos, né? Intensidade do esforço depende bastante, né, de elementos interiores do indivíduo, né? Da sua educação, formação, cultura, elementos emocionais, afetivos, e como ele percebe o mundo, e como se relaciona com as situações, com os problemas, né? Então, vão ter pessoas que, diante de um problema, né, vão sentir desafiadas e eu vou, né, batalhar para superar aquele desafio, né? Não desisto na primeira, né, vou na próxima, até o momento que eu chegar e vou vencer aquele desafio. Bom, isso é uma característica pessoal, né? Nem todo mundo age assim. Algumas pessoas, eu tentei a primeira, tentei a segunda, tentei a terceira, né, e o problema, né, é maior do que as minhas forças, então é melhor deixar para lá. Outras pessoas, já na perspectiva de que vai dar problema, já nem tenta. Então, pelo menos nós temos aí 3 características diferentes, né, de intensidade de esforço. Isso, tá, não é treinável. Se a gente for olhar lá a gestão por competência, conhecimento, habilidade e atitude, conhecimentos e habilidades são elementos técnicos, né? Estão ligados ao coeficiente intelectual. Conhecimento, aprendizagem, habilidade, aprendizagem prática. Isso aqui a empresa pode treinar, desenvolver, oferecer curso, né? Dar uma bolsa. A pessoa mesmo pode fazer, né, esforços próprios e buscar conhecimentos e habilidades. Agora, esse outro elemento aqui, né, que é a atitude, o comportamento, é muito próprio, individual, interno. Então, a intensidade do esforço é uma coisa dessas, né? Se liga ao comportamento, à atitude. E aí nós temos o coeficiente emocional, né? Aqui nós temos o coeficiente intelectual e aqui nós temos o coeficiente emocional. E esse coeficiente emocional é que dá a dimensão, né, de quão, né, esse indivíduo tem essa força afetiva, né, e essa busca do bem-estar como meta, como horizonte, e o quanto ele faz para melhorar em si mesmo as coisas que ele enxerga como problema, né? Então, eu tenho tais problemas comportamentais, emocionais, afetivos, eu faço esforço para me tornar melhor. Então, eu identifico lá em que momentos que eu sou egoísta, em que momentos que eu sou orgulhoso, em que momentos que eu sou vaidoso, em que momentos eu não trato as pessoas como deveria, em que momentos que eu desrespeito alguém. Bom, então eu identifico e melhoro emocionalmente. Então, eu melhoro também a minha relação afetiva, né? O bem-estar que eu busco e que eu, né, proporciono para as pessoas e que também quero de volta. Essa característica aqui depende do indivíduo. Mas quando as empresas vão fazer processo seletivo ou avaliações internas, elas consideram os dois. Para esse aqui, não tem curso técnico, graduação, né? Esse depende de cada um. Como a gente vai, né, evoluir aqui nesse campo emocional, né? Depende de como eu lido com as situações, a aprendizagem que eu tiro de cada situação, né? E como eu vou ser a partir daquele contato, né? Com aquele problema, com aquela situação, com aquele desafio que surgiu na minha vida. E aí eu formo, né, a minha identidade enquanto indivíduo constantemente. A gente está constantemente em transformação, né? A não ser que a gente tenha muita dificuldade de evoluir emocionalmente, né? Mas, eu sou assim, nunca vou mudar. Então, a gente tem uma dificuldade aqui nesse desenvolvimento, né, do coeficiente emocional. E aí tem, né, os meios, né, próprios para fazer esse desenvolvimento. Muitas vezes, né, precisa de apoio, né, para fazer isso. Mas a gente tem que fazer. Tem que se desenvolver, né? Pode ser um diferencial? Claro que sim, né? Se todo mundo pode buscar, né, um curso técnico, um curso de graduação, né, um curso de pós-graduação, ter conhecimento, um esforço de estudo, tem um número grande de pessoas aqui, né, no conhecimento e nas habilidades desenvolvidas. Mas quantas tem com desenvolvimento emocional? Eu vou entrar naquele grupo, naquela equipe, eu vou ser um elemento agregador, comunicativo, né,
eu estou ali para somar, né, não para subtrair, para multiplicar e não para dividir, né, para fazer crescer, para crescer e fazer os outros crescerem também. Bom, estou tendo uma postura de um desenvolvimento emocional, né, característico de alguém que já fez alguma caminhada interna, né, interior. Né. Mas a gente encontra outras situações, pessoas que vão entrar num grupo, né, não gosto do fulano, não gosto do Beltrano, já não gostei, não bateu o santo, né? Então, o coeficiente emocional aí está merecendo um cuidado, um desenvolvimento. Né? Porque mesmo com as pessoas que a gente não, né, tem uma conexão maior, né, em termos de relacionamento, no mínimo, respeito, tratar com educação. Bom, então isso mostra que mesmo com pessoas difíceis, eu tenho um bom desenvolvimento emocional. E é claro que as empresas querem mais resultado, e claro que as empresas buscam pessoas que tenham um bom desenvolvimento emocional, tanto quanto intelectual. E é claro que, se eu for empreendedor, tiver uma empresa, eu vou querer os dois. Se tiver muito desenvolvimento intelectual, acho que eu já dei esse exemplo, né? O cara vai lá e cria lá, né, estudando os átomos, a bomba atômica. Tem grande desenvolvimento intelectual e emocional lá embaixo. A gente joga bomba nos outros para matar. Né? Agora tem um grande desenvolvimento intelectual, né? Estudo os átomos, tudo, mas eu tenho um grande desenvolvimento emocional. Aí eu vou lá e vou fazer um equipamento médico, vou desenvolver medicamentos, enfim, que vão ajudar as pessoas a superar, né, doenças do campo genético e outras, né? E aí eu vou salvar a humanidade, estou pensando no coletivo, tem um grande desenvolvimento emocional. Então, olha a diferença, né? Só coeficiente intelectual não é suficiente, né? Então, por isso a motivação é tão importante, ela se liga com o resultado. E aí a gente fala de resultado, claro, no âmbito organizacional, mas é claro que o resultado, em primeiro lugar, vem para o indivíduo, né? Sempre que eu evoluo, seja intelectualmente ou emocionalmente, eu me beneficio da minha própria evolução, né? Eu passo a ver o mundo de uma forma diferente, eu passo a me relacionar de uma forma diferente, né? E emocionalmente estou melhor. No grupo humano, na sociedade, grupo de amigos, grupo de trabalho, equipe de trabalho, no ambiente empresarial, mesma coisa. As pessoas que estão bem afetivamente, têm bem-estar e proporcionam isso para as outras. O ambiente positivo leva a melhores resultados. É claro que precisa possuir metas específicas para aumentar a motivação, né? Nós temos alguns elementos que são externos ao indivíduo que dependem da organização. Cultura e clima organizacional são 2 exemplos. Então, o que a empresa pode fazer? Né? Nós temos aí a teoria da fixação de metas. Tá? Então, metas específicas aumentam o desempenho. Lá da teoria X, Y, da TGA. Os indivíduos são altamente motivados. Ou seja, se tiver um objetivo, naturalmente, as pessoas buscam atingir aquele objetivo. Lembra, nós somos seres sociáveis, e se todos nós temos um objetivo, isso faz sentido para todos nós, eu sei que a minha participação naquele grupo vai ajudar o grupo todo, o coletivo. Nós somos seres sociáveis, né, afetivos e que buscamos bem-estar. Então isso é natural. Ter uma meta me leva em direção ao atingimento daquela meta. Só o fato de ter uma meta. Tá? Eu começo a mobilizar esforços, né, para que isso aconteça. Tá? Então essa teoria da fixação das metas. E nós temos, claro, uma relação entre as metas e o desempenho. Quanto for maior o comprometimento com a meta, melhor desempenho da equipe e melhor desempenho da organização. Seja o desempenho, né, em termos de maior volume de venda, maior percentual de conversão, então, em lucratividade. Autoeficácia adequada. O grupo é autoeficaz. Né? Ele mesmo, né, se mobiliza e já tem isso culturalmente, né, se torna a cultura organizacional. Então, diante da meta, diante do desafio, né, a gente já está acostumado, né, a enfrentar essas dificuldades, esses desafios, esses problemas que surgem, e a gente já se mobiliza automaticamente, a gente é autoeficaz. Surgiu um problema, o grupo se mobiliza para resolver o problema. Não é uma coisa individual, né? Não, o problema é dela lá, né? Eu estou aqui, né? Cada um com o seu. Né?
Não, a gente se mobiliza, o grupo se mobiliza para enfrentar o problema juntos e sair dali melhor. Então, a gente tem um coeficiente intelectual do indivíduo, um coeficiente emocional do indivíduo, e a gente tem o coeficiente intelectual do coletivo, do grupo, da equipe, e o coeficiente emocional do coletivo, do grupo, da equipe também. Porque a autoeficiência vai significar que, né, a gente é solidário, né, a gente se entreajuda, a gente busca soluções juntos. É simples isso? Não, claro que não, né? Se fosse assim, todas as empresas estavam muito bem e bombando, né? É um desafio constante. Então, constantemente, as empresas têm que buscar, né, essa melhoria da cultura organizacional, da forma como as pessoas se relacionam. E sempre que entra uma pessoa e sai uma pessoa de um grupo, de uma equipe, surge um novo desafio, porque muda a característica e a composição relacional ali. Por isso é tão importante, por exemplo, o subsistema de treinamento e desenvolvimento, o subsistema de recrutamento e seleção. Recrutamento e seleção coloca as pessoas, né? Treinamento e desenvolvimento mantém a coesão. Então, se eu vou colocar alguém novo no grupo, para mim manter essa coesão, essa pessoa tem que entrar no nível de coeficiente intelectual e emocional condizente com o grupo. Então, não é qualquer pessoa, né? Bom, aquela pessoa tem aquelas características necessárias, comportamentais, uma pessoa mais, né, arredia, retraída, menos comunicativa, e o grupo é muito comunicativo, o grupo é muito participativo, é que as pessoas vão conseguir, então tem que fazer esses encaixes. Né? Não é só a parte intelectual e conhecimento. Né? E aí, nós temos as teorias do Vroom, né? Parece um carro acelerando, né? Mas não é, é um teórico, né? Ele fala da teoria da expectativa, né? Ela tem 3 relações. Uma relação esforço-desempenho, tá? Então, que o indivíduo, né, vai despender a quantidade de esforço, né, que ele entender necessário para atingir aquele desempenho esperado. Então, a expectativa do desempenho automaticamente gera a necessidade de um esforço, mas não é o único aspecto, né? Eu me esforço em relação a atingir aquele desempenho que é esperado. Mas aí, esse desempenho esperado, que é o item 2, né? Esse desempenho esperado gera recompensa, porque se tem fatores internos, tem externos também, né? Então, tem recompensas externas, a organização também, em contrapartida ao resultado oferecido pelas pessoas, ela atende a essas expectativas, necessidades, anseios, objetivos, sonhos das pessoas que estão ali, que são seres humanos. Então, uma pessoa, um colaborador, não é uma engrenagem dentro da máquina, né? Aí eu tenho uma pessoa que tem sonhos, tem objetivos, que tem metas, né? Então, existe recompensa? E é importante ter, né, esse mecanismo de recompensas, tá? Pode ser recompensa objetiva ou subjetiva, direta ou indireta, né? Mas tem que ter algum tipo de recompensa. Então, a gente pode falar em PLR, PPR, que é uma recompensa financeira, objetiva, direta, tá? Isso ajuda um pouco, mas não é o suficiente, porque a gente tem que ter aquela que talvez é indireta, aquele reconhecimento, né? Então, reunir a equipe, dar os parabéns e falar a respeito, né, de como o esforço de vocês foi importante para atingir, né, esse novo patamar, só foi possível por causa do esforço da equipe, porque vocês são qualificados, são bons, né, e tal, e tal. Então, estou dando, né, uma recompensa que é um reconhecimento afetivo. Então, eu sei que tu é bom, eu sei que tu pode, eu sei que a força que a gente precisa para chegar onde a gente precisa está dentro de cada um. Bom, reconhecer o valor das pessoas é dar uma recompensa. É recompensador isso. A gente se sente bem. Né? Então, eu tenho recompensação diretas e indiretas, objetivas e subjetivas. E claro que se a empresa, né, consegue oferecer esses dois, tanto melhor, né? Porque a relação desempenho-recompensa fica muito mais forte. Isso serve para qualquer relação, né? Não é só para relação de trabalho, né? Qualquer relação humana, qualquer relação afetiva, né? É recompensador estar naquela relação ou não? Isso faz com que exista esse enlaçamento maior ou menor.
Então, grupos aliados, por exemplo, né? Vamos voltar para o primitivismo, né? Lá onde a gente fugia dos leões, né? Então, quando a quantidade de feras no ambiente era muito grande, né? O meu grupo sozinho não dava conta, então eu tinha que me associar a outros grupos, né? Era recompensador, né, ter essa aliança, porque tinha um resultado, que era a manutenção da vida. Opa, então vale a pena, né? Desempenho e recompensa. A gente melhora o nosso desempenho, a nossa aderência aos outros, para atingir um resultado que é recompensador para todos. Tá? E o terceiro item em relação à recompensa metas pessoais. Então, para além das metas individuais, também existem metas coletivas, né? Também existem as metas individuais. E a empresa, claro, né? Precisa pensar nesses elementos aqui. Plano de cargos, salários, né? Plano de carreira. No mínimo, ter uma evolução horizontal e vertical, né? Que demonstre para o indivíduo, né? Que sim, as metas pessoais dele, né, são atendidas pela empresa, ele tem um caminho a seguir ali. Evolução vertical. Entrei lá como auxiliar 1, mas mesmo que eu não, né, nesse momento, não tenha condições de fazer uma graduação, uma pós-graduação, né, para sair de auxiliar para assistente, de assistente para analista, de analista para coordenador, eu sei que verticalmente existe uma capacidade, uma possibilidade de evolução. Começo como auxiliar 1, posso passar para auxiliar 2, auxiliar 3, auxiliar 4, é o mesmo nível, né? Mas ali eu tenho a cada ano, né, pelo menos um acréscimo ali, por exemplo, de 3%, 5% do meu salário. Sei que existe uma progressão, uma recompensa pessoal aí, né, em relação ao meu esforço, meu empenho dentro da empresa. Mas também posso ter uma progressão vertical. Eu sei que no programa de cargos e salários da empresa, né, uma das características para mim poder evoluir, sair de auxiliar para assistente, é fazer um curso técnico. Então, no momento que eu tiver esse recurso, né, eu sei que eu posso chegar até lá. Aí depois eu preciso, né, fazer tal curso, preciso fazer tal preparação, e eu vou evoluindo na empresa. Metas pessoais. As empresas têm que estar atentas quais são as metas pessoais das pessoas, porque ela precisa fazer essa gestão, né, que leve a pessoas melhores e mais qualificadas para atingir melhores resultados também. E claro, né, o segredo da alta produtividade. Não é tão segredo assim, né? Se a empresa fizer um pouquinho de esforço, já descobre, né? Não é um segredo escondido. É um segredo que está aí para quem quiser ver. Tá? A produtividade está relacionada aos elementos que fazem o ser humano geralmente contribuir com o seu esforço pessoal para a concretização dos objetivos de uma empresa. Então, não é segredo, né? Talvez seja segredo para quem não tem um conhecimento mais aprofundado de gestão, para aquelas empresas que estão um pouco paradas no tempo. Mas, né, as empresas que estão, né, em crescente evolução, constantemente ligadas, né, às melhores técnicas de gestão, já sabem disso aqui há bastante tempo, né? Que o ser humano, né, através do seu esforço pessoal, é que faz o resultado. Exatamente, tem que as duas coisas, né, acontecendo é o caminho, né? Então, se é só o objetivo organizacional, né, e eu não cuido das pessoas, motivação que vem dos elementos externos, que é a gestão da empresa, não está acontecendo. E mesmo que as pessoas sejam automotivadas, eu estou perdendo um ganho de resultado aí. Agora, se eu tenho as duas coisas, tem pessoas motivadas e cumpro com os objetivos organizacionais para criar um bom clima, uma cultura organizacional, melhor será o resultado, que é a soma das duas coisas que a Natália estava falando. Então é soma, é multiplicar. Nunca diminuir e dividir, né? Essa é a ideia. Claro que as empresas talvez, né, mais paradas no tempo, cuidam bastante, né, da parte organizacional, assim, de estrutura organizacional, técnicas, ferramentas e até tecnologia. Porém, descuidam das pessoas. Vocês vão encontrar isso. Vocês já não encontraram, né, na vida profissional de vocês. Então, a gente já tenha trabalhado com uma empresa que cuidava dos dois aspectos e tinha uma característica. E aí, talvez a gente já tenha trabalhado numa empresa que não cuidava do aspecto das pessoas. E é bem diferente a forma como a gente se percebe nesse espaço e a motivação que a gente sente ou não nessas duas situações diferentes. Se a gente não teve essa oportunidade ainda, talvez aconteça durante a vida, né? A gente vai entender essa teoria na prática, né? E claro, né, que para nós o importante é, se eu sou colaborador de uma empresa, isso tem todo sentido para a minha compreensão
do contexto geral e até para compreender como eu posso, né, caminhar e evoluir dentro desse processo. Se eu for um empreendedor agora ou no futuro, para minha empresa isso é fundamental, né? Desde o início, desde a pequenininha até chegar grande. Tá? Então, jogral, né? Repetir para decorar. Ou seja, tem que demonstrar ao funcionário que ele é parte indispensável das realizações. Ele é o segredo do sucesso. Qualquer pessoa se sente bem fazendo parte de um grupo de sucesso. Muito bem, gente. Vamos ao intervalo? Agora sim, né? Agora vai passar o sono. Aquela dor que estava sentindo estar sentado na cadeira, a dor no ouvido de tanto ouvir o professor. 15 minutinhos para descanso, tomar um café. E a gente volta ali, agora são 10h35, 10h50. Né? A gente volta do intervalo para a chamada e depois o nosso exercício, a etapa 4 do Criando um Negócio, que vai ser fazer o SMART e o plano de ação. Tá?